Olá, bem-vindos ao Hiperfoco. Hoje é 28 de janeiro de 2026 e a gente vai mergulhar num assunto que, acendeu um alerta de novo: o vírus Nipah. Um assunto bem pesado, né? Muito. Acabou de ser confirmado um novo surto na Índia e, ao mesmo tempo, surgiu uma notícia da China sobre um tratamento que pode mudar tudo. Exato. A gente recebeu uma pilha de materiais sobre isso, diretrizes de saúde pública das Filipinas, relatórios de Bangladesh, notícias, artigos científicos. E a nossa missão hoje é juntar todas essas peças. Isso. O objetivo é entender o quadro completo, o que é exatamente esse vírus, por que ele é considerado assim tão perigoso pela comunidade científica e, claro, analisar essa novidade que pode ser uma virada de jogo. Vamos desvendar essa história. Vamos lá. Para começar do começo, o que é o vírus Nipah? As fontes falam que é uma zoonose, que é quando uma doença passa de animais para humanos. Mas que animais exatamente? Então, reservatório natural, sabe? Onde o vírus vive tranquilamente sem causar problemas, são os morcegos frugívoros do gênero Pteropus. Ah, os que comem frutas. Isso, morcegos grandes. Neles, o vírus está em casa, não causa doença. O problema todo começa quando o vírus consegue saltar deles para outras espécies. E como é que acontece esse salto? Pelo que eu vi nas fontes, não é um caminho único, né? Não, de jeito nenhum. Existem várias rotas. Uma delas, que foi a do primeiro grande surto na Malásia, lá no final dos anos 90, envolveu porcos. Os porcos foram o intermediário, é isso. Exatamente. Ali, os porcos foram o que a gente chama de hospedeiro amplificador. O vírus passou dos morcegos para os porcos, provavelmente por frutas contaminadas que caíam no chiqueiro, e nos porcos ele se multiplicou de uma forma muito intensa. E dali passou para os humanos. Isso, para os criadores. A situação foi tão explosiva que a única solução na época foi sacrificar mais de 1 milhão de porcos para quebrar o ciclo de transmissão. Nossa, 1 milhão de porcos. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. Mas tem outra rota que me pareceu ainda mais, direta, que é comum em Bangladesh. A da seiva de tamareira? Essa mesmo. Me explica melhor como funciona. Pois é. Em Bangladesh e em partes da Índia, é uma tradição coletar a seiva crua de tamareiras para fazer uma bebida doce. É bem popular. Ok. O que acontece é que os morcegos também gostam muito dessa seiva. Durante a noite eles vão até as árvores e podem lamber a seiva direto dos potes de coleta. Ah, entendi. E aí eles acabam contaminando o líquido com saliva ou urina infectadas. A pessoa que bebe essa seiva no dia seguinte se infecta diretamente do morcego, sem nenhum animal no meio do caminho. Puxa, agora faz todo sentido. Uma das fontes fala que os surtos em Bangladesh acontecem sempre na mesma época do ano. Mencionam que é sempre entre dezembro e maio. É a época da colheita da seiva. Exato. Bate certinho. A ficha caiu agora. Pois é. E isso nos leva a uma questão ecológica maior que as fontes também apontam. A perda de habitat, né? Isso. O desmatamento, a expansão urbana, tudo isso está destruindo o habitat natural desses morcegos. Com menos floresta, eles são forçados a procurar comida mais perto das pessoas, nas vilas, nas plantações. E esse contato mais próximo aumenta o risco? Aumenta, e muito. E muitas vezes os animais estão estressados pela falta de alimento, o que pode fazer com que eles liberem mais vírus. É a tempestade perfeita para o que a gente chama de transbordamento viral. Entendi. Então o vírus salta dos morcegos para os porcos ou para a seiva e chega nos humanos. Mas a história não para aí, porque ele também pode passar de uma pessoa para outra, certo? Sem dúvida. E é isso que o torna tão preocupante. Principalmente em hospitais, imagino. Exato. A transmissão entre pessoas é um fator crucial. Ocorre pelo contato próximo com fluidos corporais de alguém doente, saliva, gotículas respiratórias, urina. Isso transforma cada paciente em um risco potencial e o cuidado médico numa operação de altíssimo risco se as precauções não forem perfeitas. Ok. Então a pessoa foi infectada. O que acontece com ela? Os documentos descrevem os sintomas iniciais como algo muito parecido com uma gripe, o que me parece bem traiçoeiro. É muito traiçoeiro. Começa com febre, dor de cabeça, dores pelo corpo. Sintomas super comuns. Exatamente. No começo,
é fácil confundir com dezenas de outras doenças. O problema é a velocidade e a gravidade da progressão. O que começa como uma gripe forte pode evoluir de forma muito rápida para uma encefalite aguda. Encefalite é inflamação do cérebro, certo? Isso, uma inflamação gravíssima do cérebro. E aí os sintomas mudam da água para o vinho. A pessoa fica confusa, desorientada, pode ter convulsões e, em muitos casos, entra em coma em 24 a 48 horas. Em 1 ou 2 dias. Exato. É uma deterioração neurológica fulminante. E a letalidade disso é absurda. Os números nas fontes variam um pouco, mas todos são assustadores. Falam entre 40% e 75%. Isso. Quer dizer, na pior das hipóteses, 3 em cada 4 pessoas infectadas podem morrer. É por isso que a OMS coloca o Nipah na lista de doenças prioritárias para pesquisa, né? Com certeza. É um patógeno com um potencial pandêmico que não pode ser ignorado. E o drama não acaba para quem sobrevive. As sequelas podem ser devastadoras. Isso também me chamou a atenção. Um dos artigos que a gente analisou é um estudo que seguiu sobreviventes do surto da Malásia por uma década. Um estudo importantíssimo. E os resultados são bem sóbrios. O que eles descobriram... Muitos sobreviventes continuaram com sintomas persistentes, como fadiga crônica, sonolência excessiva durante o dia. Coisas que afetam muito a qualidade de vida. Demais. E também problemas neurológicos focais, como dificuldade de concentração, de coordenação motora. E tem um fenômeno ainda mais estranho, a encefalite de início tardio. Pera, como assim? A pessoa se cura e a doença pode voltar? Pode voltar. Meses ou até anos depois da infecção inicial, a pessoa pode ter uma recaída e desenvolver um novo quadro de inflamação cerebral. Caramba! Isso sugere que o vírus pode ficar escondido no corpo, de uma forma que a gente ainda não entende completamente, e reativar depois. Nossa! Isso muda tudo! Não é só sobreviver à fase aguda, é conviver com uma espécie de bomba-relógio no corpo. E essa questão da transmissão entre pessoas, especialmente nos hospitais, tem exemplos bem concretos nos materiais, né? Lembro de ter lido sobre um caso em Siliguri, na Índia. Sim, esse caso é emblemático. Um único paciente inicial acabou infectando 33 pessoas dentro do hospital. 33 pessoas. Isso, entre profissionais de saúde e visitantes. É um exemplo clássico do potencial de amplificação que um hospital tem. E isso nos leva direto para as diretrizes de biossegurança que recebemos. Elas são extremamente rigorosas por um motivo. O material das Filipinas classifica o Nipah como patógeno de grupo de risco 4. Isso soa assustador. Na prática, o que isso muda? Muda tudo. Um médico tratando um paciente com Nipah está vestido de um jeito muito diferente de um médico numa UTI de Covid, por exemplo. Muito diferente. Nível de risco 4 é o máximo que existe. É a mesma categoria de vírus como o Ebola. Ah, ok. Nível Ebola. Exato. Então, o equipamento de proteção, o EPI, é muito mais complexo e não admite a menor falha. Não basta uma máscara cirúrgica comum. O que é preciso, então? É obrigatório um respirador N95, que precisa passar por um teste de vedação no rosto do profissional para garantir que nada entre ou saia. Além disso, óculos de proteção ou um protetor facial completo, luvas duplas e um avental impermeável que cobre o corpo todo. É quase uma armadura. É basicamente uma armadura. E qualquer procedimento que possa gerar aerossóis, tipo coletar uma amostra da garganta do paciente ou uma intubação, Sim. tem que ser feito dentro de uma cabine de segurança biológica de classe 2. É uma cabine com fluxo de ar controlado para evitar que qualquer partícula do vírus escape para o ambiente. Até o envio das amostras para o laboratório tem um protocolo super detalhado. Vi numa das fontes uma imagem do sistema de embalagem tripla. Ah, sim. É o tubo da amostra dentro de um pote que vai dentro de outro pote que, por sua vez, vai dentro de uma caixa rígida. É impressionante o nível de cuidado. E tem uma nota num desses documentos que me chamou muito a atenção. Está em letras maiúsculas com destaque. Não misture amostras para teste de Nipah com outras amostras. Parece óbvio, mas o fato de precisarem frisar isso... Exato. Mostra o medo de uma contaminação cruzada acidental, por menor que seja o risco. Cada passo, do leito do paciente ao microscópio do laboratório, é calculado para ser o mais seguro possível. E essa preocupação toda, esse nível de cuidado extremo,
Infelizmente, não é só um exercício teórico, né? Tudo isso está sendo testado na vida real agora mesmo. Com as notícias que estão chegando da Índia. O artigo do portal Poder 360, com data de hoje, 28 de janeiro, fala de um novo surto no estado de Bengala Ocidental, que faz fronteira com Bangladesh. E os detalhes são um exemplo prático de tudo que a gente acabou de falar. São 5 casos confirmados até agora. E todos em profissionais da saúde, né? Todos. Médicos e enfermeiros do mesmo hospital. Nossa, é a transmissão hospitalar acontecendo de novo em tempo real. Exatamente. É o que chamamos de transmissão nosocomial. E quase 100 outras pessoas, entre colegas e contatos, já estão em quarentena em Calcutá. 100 pessoas, a reação precisa ser muito rápida. Imediata. O artigo também diz que vários aeroportos na Ásia já estão voltando a usar medidas de triagem, como medição de temperatura, bem parecido com o que a gente viu na pandemia de Covid-19. É um cenário bem preocupante, mas no meio disso tudo, o mesmo artigo traz uma ponta de esperança. Uma pesquisa chinesa com um remédio. Sim, e essa talvez seja a parte mais importante de toda a nossa análise de hoje. Por quê? Porque até agora não existe nenhum tratamento específico ou vacina aprovada para o Nipah. O que se faz é dar suporte ao paciente. Controlar a febre, manter hidratação, ajudar na respiração. E torcer. Basicamente torcer para o corpo dele vencer o vírus. Mas esse novo estudo, ele pode mudar isso. O que ele diz? Pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan publicaram um estudo sobre um medicamento chamado VV116. VV116. Esse nome não me é estranho. Não é um remédio para Covid? Ele mesmo. É um antiviral oral que foi desenvolvido e aprovado para tratar a Covid-19. Ah, então é um reaproveitamento de um medicamento que já existe. Exato. O que os cientistas fizeram foi que chamamos de reposicionamento de fármaco. Pegar um remédio que já existe, que já sabemos que é seguro, e testar para uma nova doença. Isso economiza muito tempo e dinheiro. Para aí, um remédio para Covid sendo testado para Nipah? Parece um tiro no escuro. Isso deu algum resultado prático? Deu. E é por isso que essa notícia é tão importante. Eles testaram em hamsters. Hamsters? Sim, porque é um modelo animal que, infelizmente, reproduz muito bem a doença em humanos. E o resultado foi impressionante. O que aconteceu com eles? O remédio não só aumentou a taxa de sobrevivência dos animais infectados para quase 70%, como também, e isso é crucial, ele conseguiu reduzir significativamente a quantidade de vírus nos órgãos mais afetados. Quais órgãos? Pulmões, baço e principalmente o cérebro. Limpar o vírus do cérebro para uma doença que é basicamente uma encefalite, isso é um avanço gigantesco. É uma virada de chave. Os pesquisadores sugerem que ele pode ter um uso duplo. Primeiro, como profilaxia. Como um preventivo. Isso para grupos de alto risco, como os profissionais de saúde que estão na linha de frente de um surto. E segundo, como tratamento para quem já está doente. É a primeira vez que um antiviral oral, que é fácil de administrar, mostra uma eficácia tão clara contra o Nipah. Mesmo que ainda seja em modelo animal, é uma esperança muito concreta. Então, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a imagem que se forma é bem clara. De um lado, temos esse vírus que parece saído de um roteiro de filme. Totalmente. Ele mora em morcegos, é absurdamente letal quando passa pra gente e ainda por cima pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Exatamente. O que nos obriga a usar uma proteção de nível máximo, quase uma roupa de astronauta para lidar com ele. E aí, do outro lado, no meio de um surto na Índia que nos lembra de todo esse perigo, surge essa luz no fim do túnel. Uma luz bem forte. Um remédio que, pela primeira vez, pode nos dar uma chance real de lutar contra ele de forma eficaz. É incrível pensar que a solução para uma doença como o Nipah pode ter vindo de uma crise completamente diferente, como a da Covid, né? Mostra como o investimento em ciência básica e em plataformas antivirais podem ter benefícios que a gente nem imagina. Exato, e isso me faz pensar. As fontes que a gente analisou deixam claro que esses morcegos, os pterópos, não vivem só na Ásia. Não mesmo. A distribuição deles é bem ampla. Eles estão espalhados por partes da África, pela Austrália, pelas ilhas do Pacífico. Se a gente continuar destruindo o habitat deles e forçando esse contato, e com a velocidade que as pessoas viajam pelo mundo hoje, a reflexão que fica é:
O que precisa ser feito em termos de vigilância global para que um surto local de Nipah não se transforme em algo muito, muito maior? É a pergunta de $1 milhão. A resposta com certeza exige uma colaboração internacional que vai muito além da saúde, envolvendo ecologia, urbanismo, política. É um desafio enorme. É uma questão fundamental para a gente continuar pensando. A gente fica por aqui. Se você curtiu essa análise, quer continuar mergulhando em outros temas com a gente, segue o Hiperfoco para não perder nada.